tarde, este é o Eclésia com o resumo dos principais acontecimentos que fazem a atualidade informativa da Igreja Católica. Bento XVI deixou a certeza de que, como há 2000 anos, cada pessoa pode hoje manter uma relação pessoal, real, com Cristo. Foi durante o seu encontro dominical por ocasião da oração mariana do Ângelus. Desta vez, e porque a liturgia assim o recomendava, foi a passagem evangélica do encontro de Jesus com a Samaritana que orientou a intervenção de Bento XVI. O Papa referiu a proximidade vivida entre Jesus e aquela mulher que naquele dia viu a sua rotina alterada por alguém que lhe pediu água para matar a sede. A fadiga e a sede de Jesus são, de alguma forma, sinais da sua verdadeira humanidade e que antecipam a sua paixão. Certamente esta sede e a fadiga têm uma dimensão física. Mas Jesus, como diz Santo Agostinho, tinha sede da fé daquela mulher tal como da fé de todos nós. Deus Pai enviou para saciar a nossa sede de vida eterna, dando o seu amor. Mas para concretizar este dom, Jesus pede a nossa fé. A omnipotência do amor respeita sempre a liberdade do homem, busca o seu coração e aguarda com paciência pela sua resposta. Nesta ocasião, o Papa manifestou também a sua preocupação diante do conflito armado que atinge a Líbia e a sua população civil. O Papa pede que a diplomacia acolha todos os sinais de abertura para que possam pôr fim à violência. Nesta perspectiva, ao elevar ao Senhor a minha oração por um regresso da concórdia na Líbia e em toda a região norte-africana, dirijo um forte apelo aos organismos internacionais e a quantos têm responsabilidades políticas e militares para um diálogo imediato que ponha fim ao uso das armas. Que suspenda l'uso delle armi. No final deste encontro dominical com os peregrinos, o Papa fez ainda questão de saudar os portugueses que ali estavam, alguns em agradecimento pela sua vinda a Portugal. Agradecido pela vossa presença, união na oração. Desejo a todos a água viva que Jesus ofereceu à Samaritana, dizendo-lhe que a mesma se torna uma fonte que chora para a vida eterna. Que Deus vos guarde e abençoe. A paz e as vítimas dos conflitos armados foram também recordados por Bento XVI ao visitar este fim de semana as forças argentinas em Roma, que recordam um massacre levado a cabo pelas forças nazis em 1944, onde perderam a vida 335 civis e militares italianos, muitos deles judeus. O Papa recordou alguns testemunhos de quem enfrentou a dureza da ocupação nazi e citava mesmo uma mensagem em que um prisioneiro escrevia: "Creio em Deus e na Itália, creio na ressurreição dos mártires e dos heróis. Acredito no renascimento da pátria e na liberdade do povo." Estas palavras estavam escritas numa parede de uma sala de tortura em Roma, durante a ocupação nazi. Pertencem ao testemunho de uma pessoa desconhecida que esteve presa naquela cela e que demonstram que o espírito humano permanece livre, mesmo nas condições mais difíceis. Um outro testemunho que me tocou foi encontrado aqui nas fossas argentinas. Um papel de carta no qual um dos fuzilados escreveu: "Deus, meu grande Pai, nós te rezamos para que protejas os judeus destas bárbaras perseguições." Nesta visita, o Papa recordou um ato que qualificou como uma ofensa gravíssima a Deus, porque é a violência deliberada do homem sobre o homem. É o efeito mais execrável da guerra, de qualquer guerra, porque Deus é vida, paz e comunhão. Por cá, Santarém foi este ano a cidade escolhida para acolher as celebrações da Semana Nacional da Cáritas. Ser voluntário, ser solidário. O tema proposto pela Cáritas para este ano, em associação ao Ano Europeu do Voluntariado, esteve na base das comemorações um pouco por todo o país.
Santarém foi a cidade que marcou o arranque para a campanha que visa promover o voluntariado sob o lema Ser Voluntário, Ser Solidário. No Ano Europeu do Voluntariado, a Cáritas quer sensibilizar a população portuguesa para a prática de solidariedade através do voluntariado, de forma que os portugueses possam fazer a diferença nesta área. Temos que incutir nos mais jovens este espírito. Eu não direi que não compete só aos cristãos ser voluntário, ser solidário, compete a todos nós e cada vez mais numa sociedade que nós todos conhecemos e que não vale a pena falar de crises, porque nós sabemos que é uma sociedade que efetivamente está em crise, é preciso ser solidário e acho que é um tema que deve ser tratado por nós todos e que nos deve fazer refletir, porque ser voluntário, ser solidário é importante para aqueles que são mais carenciados, aqueles que precisam da nossa ajuda e Deus deixou-nos Jesus Cristo deixou-nos esse legado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E acho que é importante, de facto, nós sermos solidários. É importante e que temos que ser cada vez mais solidários. A Casa do Brasil, em Santarém, acolheu assim o lema central da campanha da Cáritas, cujo Dia Nacional se celebrou no passado domingo. Durante a conferência Ser Voluntário, Ser Solidário, um dos intervenientes presentes foi o padre Vítor Feitor Pinto, que chamou a atenção para a gratuidade absoluta que o voluntariado tem que ter. Quem é voluntário está a testemunhar a solidariedade. Mas atenção, perigoso. Porquê? Porque qual é a razão porque eu quero ser voluntário? E há pessoas que querem ser voluntários precisamente para benefício próprio. Ora, isso está completamente errado. Ou eu quero ser voluntário porque aí encontro forma de me relacionar com pessoas que de facto me podem abrir caminhos para os meus interesses. Está completamente errado. O voluntariado tem que ter a gratuidade absoluta. Eu sublinho isto, gratuidade absoluta. Gratuito economicamente, gratuito socialmente, gratuito politicamente, gratuito religiosamente. Ter uma gratuidade total. Porque isso é que é a verdadeira voluntariedade. E, claro, a benevolência, o querer bem ao outro e fazer tudo para que o outro se sinta feliz é, no fundo, a matriz do amor. A Presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado realçou que o voluntariado é um caminho de proximidade e de afetos, mas que deve ser bem feito. Despertar as pessoas para que o voluntariado tem que ser qualificado e bem feito. Porque é muito importante fazer o bem, mas o bem deve ser bem feito e por isso temos que aprender e temos que nos comprometer. Porque uma pessoa pode ser solidária intrinsecamente, mas não praticar essa solidariedade. E o voluntariado é a solidariedade ativa, não é a solidariedade passiva, é dar de si. E acho que das coisas mais importantes que nós podemos transmitir é que o voluntariado é feito por pessoas comuns. Todas as pessoas, com mais ou menos habilitações, com algumas deficiências, com mais tempo ou menos tempo. Agora, há algo que não nos podemos esquecer que se chama compromisso. Quando alguém, ninguém é obrigado a fazer voluntariado, mas quando alguém realmente reconhece que quer fazer ações de voluntariado, compromete-se e cumpre. É só isto. E há uma mensagem que eu gostava de deixar, que eu acho que é muito simples, é que pelo bem de todos nós somos responsáveis. Apesar de ainda não existir a ideia do valor do Peditório Nacional, cuja receita reverte para os diferentes projetos desenvolvidos em cada uma das dioceses, o Presidente da Cáritas Portuguesa receia que este ano possam não ser tão bem sucedidos. Tenho a expectativa de que talvez este ano possamos não ser tão bem sucedidos como nos anteriores. Porque, por um lado, temos vindo ultimamente a solicitar muito a ajuda das pessoas. O ano passado tivemos 2 campanhas fortíssimas, com uma generosidade muito grande expressa nos quantitativos que as pessoas nos confiaram. Depois foi agora o lançamento no final do ano passado e que está com uma perfeita vitalidade a recolher donativos das pessoas, que é o Fundo Social Solidário, e, portanto, receio, pelo contexto que estamos a viver, que não tenhamos, assim, uma receptividade tão grande. A outra parte apesar de ter essa consciência, também
a experiência tem-nos dito que mesmo nas circunstâncias às vezes mais adversas, mesmo nas limitações que possamos identificar e que são justificativas para que as pessoas não abram os cordões à bolsa, elas têm-nos surpreendido com generosidade. E, portanto, estou na expectativa. O programa das celebrações nacionais ficou ainda marcado pela exposição O Voluntariado na Cáritas, que esteve patente no Jardim da Liberdade, em Santarém. A Cáritas Portuguesa é uma instituição que está na linha da frente de apoio aos mais necessitados, numa época em que a crise política parece vir agravar a situação social. Questões que também foram lembradas no Dia Nacional da Cáritas. Mais do que uma crise política, se me permite, nós atravessamos uma época em que há uma crise muito grande de valores. E nós pensamos que a raiz dos problemas assenta fundamentalmente numa crise de valores. E mais tarde ou mais cedo as coisas teriam que acontecer. E se nós não centrarmos a nossa maneira de ser e de estar, dando a dimensão que o homem precisa de ter e os valores éticos, morais, independentemente da religião, mas fundamentalmente os valores éticos e morais e de comportamento para com o seu semelhante, não há crise que possa ser resolvida. E acho que é por aí que passa a resolução da crise que nós estamos a atravessar. A grande crise do mundo contemporâneo não é a crise económica. As crises económicas resolvem-se sempre. De uma maneira ou de outra, com esta influência ou com outra, as crises económicas resolvem-se sempre. A grande crise do mundo é a crise da humanidade. E a crise da humanidade em que sentido? Falta de valores. Se realmente nós, nas nossas relações humanas, sejam políticas, sociais, económicas ou profissionais, se não formos fiéis à verdade, se não tivermos a preocupação da justiça, dar a cada um aquilo a que ele tem direito, se não tivermos a preocupação de nos mantermos livres e de deixarmos que os outros sejam livres, se não formos capazes de, numa atitude de solidariedade, amar o outro incondicionalmente, não há soluções económicas que resolvam a felicidade das pessoas. Opiniões expressas no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Cáritas, que Eugénio da Fonseca reforçou ao afirmar que se a crise política que atravessamos representa apenas uma mudança de cadeiras, é sinal de perda de tempo e o povo português não vai perdoar esta situação. Tem que haver da parte de todas as forças políticas uma percepção muito clara do que o que está agora em causa é o bem do povo. E não os interesses dos partidos e, sobretudo, o gosto pela procura do poder pelo poder. Às vezes fico com a sensação que o que está em causa muitas vezes é a conquista do poder e não tanto o serviço das pessoas. E o poder só se justifica se for serviço. Se é para sustentar ideologias ou se é para sustentar o interesse de alguns, é sempre o povo que sofre. A verdade coloca-se nos dias de hoje como o maior desafio para as famílias cristãs. A superação deste desafio deu mote às 6ª Jornadas Diocesanas da Família da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Ao todo, cerca de 400 pessoas marcaram presença e responderam ao desafio da verdade por parte do Secretariado da Pastoral da Família da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. São muitos problemas que a família tem hoje em dia. Portanto, com o Estado laico que nós temos, que não vê bem a família e muito menos a família cristã, é muito difícil nós continuarmos a resistir em ter uma família cristã e uma família baseada em valores cristãos. É muito difícil manter-nos fiéis às nossas crenças. É muito difícil. E estas jornadas ajudam a termos essa força, a continuarmos a ter essa força de resistir e a educar os nossos filhos no cristianismo. Pronto, e nesses valores que o cristianismo tem. Considero que o valor fundamental é a disponibilidade, a coerência e a relação interpessoal. Eu acho que todos aqueles casais que têm amor um ao outro automaticamente têm que se interrelacionar de modo muito, muito sério, muito são, muito verdadeiro, respeitando-se mutuamente
A liberdade é importantíssima, o respeito mútuo e interajuda. Esses são os princípios que, penso eu, que ajudam os casais hoje a superar as dificuldades que a sociedade lhe oferece. Nós procuramos sempre algo que nos ajude a transformar, que ajude a equilibrar a família, porque eu acho que a família hoje vive muitos problemas também, se calhar há menos força de vencer, porque há muito chamamento, muito chamariz para coisas menos. Depois, quer dizer, também há um certo comodismo, porque hoje, como as pessoas normalmente têm dinheiro para tudo e para nada, compra-se tudo. Mas este caminho não se compra com dinheiro, faz-se pelo esforço de cada um, pela vontade de cada um em vencer, em partilhar com os outros, em partilhar com os nossos filhos. Como dizia o Sr. Cônego, e isso é um lema que eu trago da minha infância, aprendi muito com a minha família, apesar de ser uma família pobre com 8 irmãos. Eu sou de Martirchel, do Concelho de Abrantes. Somos 8 irmãos. E há sempre esta busca, este desejo de sempre de conhecer mais qualquer coisa. E há coisas que eu aprendi na família que eu não troco por nada. Como por exemplo, o respeito pelos outros, o respeito pelo próximo, o amor à família. João Paulo II dizia que, num mundo em que parece diminuir a função basilar de muitas instituições, a família deve tornar-se um lugar de serenidade autêntica e de crescimento harmonioso. E foi com base nesta afirmação que as 6º Jornadas Diocesanas da Família se basearam para atingir este objetivo. A família cristã é sempre um projeto inacabado, porque o amor implica sempre construção. E há uma arte de amar e constantemente a crescer. E a família, de facto, tem que ser o primeiro espaço que fomenta a cultura do diálogo, a cultura da paz, da alegria, da delicadeza, do encanto, do silêncio, da serenidade, da participação, da corresponsabilidade. A família é o primeiro espaço de sociabilização e de participação, de que as pessoas se sintam, de facto, membros de uma comunidade onde o bem dessa comunidade depende da participação de todos. A família cristã é assim chamada a fazer diferença na sociedade contemporânea. Ajudam as pessoas a terem uma melhor consciência do que é ser cristão e da necessidade de ser coerente com esse facto. Portanto, não é pregoar, ser cristão é viver, saber viver com verdade, com honestidade, com amor ao próximo, com solidariedade. Portanto, eu penso que estas jornadas são um abanão às pessoas, fazem que elas vejam dentro de si o que está mal e que procurem realmente modificar-se e serem os melhores cristãos. A família tem realmente que se preocupar em, não tendo muito tempo, em ter um tempo com qualidade. Sendo pouco tempo, ser muito bem aproveitado e em que se procura dar muito amor, muita ternura aos filhos e passar-lhes os valores. Portanto, qualidade no pouco tempo que há. Acho que é a maneira de se conseguir cumprir esse objetivo. É de facto, o tempo hoje é pouco. Os casais têm pouco tempo para dialogar entre eles e com os filhos, mas se aproveitarem o pouco tempo que têm e ser com qualidade, isso também é muito importante. Família cristã, o desafio da verdade, foi a temática que marcou estas 6º Jornadas que decorreram no auditório da Escola Superior Agrária do Instituto Superior Técnico de Castelo Branco. E o Sínodo Diocesano de Porto Alegre Castelo Branco é oficialmente apresentado no dia 5 de outubro. O dom está em ti é o tema escolhido para esta caminhada de formação, reflexão e de projetos futuros. Descobrir e aprofundar a identidade e a missão da Igreja, incentivar os cristãos para uma vida mais coerente com a fé, suscitar a participação de todos e proceder à avaliação de toda a vida diocesana. Estes são alguns dos objetivos do Sínodo Diocesano de Porto Alegre Castelo Branco. O Sínodo, nós não queremos tirar grandes conclusões, não é? O que queremos é, de facto, dar uma consciência maior de pertença às pessoas, de pertença a uma diocese que é a Igreja Diocesana, é uma igreja particular, que precisa também da participação de todos e queremos envolver o maior número de pessoas, crentes e até não crentes, pelo menos os primeiros passos a dar no lançamento do inquérito, que já está preparado e será lançado em maio,
E nós, quer dizer, queremos envolver a Diocese, de facto, como que dar a entender às pessoas que todos fazem parte da Diocese, todos podem ajudar a construir como igreja que somos. Um desafio que a Comissão Pré-Sinodal está há 2 anos a preparar, apesar de o Sínodo ainda não ter sido apresentado oficialmente. Entretanto, no mês de maio está previsto a distribuição, preenchimento e devolução dos inquéritos. O inquérito está feito para lançar agora em maio. Está também lançado o projeto de um cartaz de oração, de outras iniciativas que são importantes para, quando lançarmos o sínodo, estarem já prontas e a nível de fazer caminho. Já se espalhou para a Diocese uma folha de sensibilização a perguntar o que é o sínodo, quais são as finalidades do sínodo, quem é que participa no sínodo, aquilo que é elementar, e os seus padres também estão convidados e têm feito com certeza pela Diocese já uma campanha de sensibilização para o sínodo que irá ser anunciado no dia 5 de outubro, como já disse. Os dados recolhidos dos inquéritos serão posteriormente trabalhados no mês de junho para que depois se apresentem os temas e a calendarização das ações que farão parte do Sínodo Diocesano. O anúncio oficial acontecerá a 5 de outubro, dia da Assembleia Diocesana na Sé Catedral de Porto Alegre. É tudo por hoje. Amanhã, a esta hora, voltamos a atualizar a informação. Até lá, continuamos a acompanhar a Igreja Católica em www.agencia.eclesia.pt. Aqui pode também ver ou rever todos os programas Eclésia. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.